Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoa, jornalista e professor. E no programa de hoje, você conhecerá um pouco mais do trabalho e Memória, plataforma web para a divulgação de patrimônio cultural nas cidades do ABC Paulista. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica de Pamela Franco, orientada pela professora doutora Priscila Ferreira Ferraz. Conosco ela, a publicitária Pamela Franco. Pamela, obrigado pela sua presença aqui no último. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Então vamos lá começar. Era uma vez, né? Como é que surgiu ter interesse em participar da pesquisa da Priscila? Você se inscreveu por quê? Bom, na verdade, a minha trajetória na iniciação científica, ela começou bem cedo, lá no primeiro semestre da faculdade. Faziam poucos meses que eu havia entrado na graduação e uma professora minha, a Daniela, vou mencioná-la aqui, a Daniela Jacobasco, ela me disse que eu tenho muita vocação para essa área acadêmica porque ela sempre percebeu que eu gostava muito de estudar. Então ela falou, você já conhece o programa de iniciação científica? Eu acho que você tem bastante perfil, você deveria tentar. Aí eu não sabia muito bem o que era, né? Mas como ela disse, eu sempre confiei muito no que ela disse. Eu fui pesquisar a respeito e aí depois eu conversei com ela e falei, olha, eu tenho interesse sim, gostei bastante. E aí ela mesma me passou o contato da professora Priscila e a partir disso a gente começou a conversar. Ela fez uma pequena entrevista para ver se o meu perfil se enquadrava no que ela estava procurando. E a partir disso, a gente fez o procedimento certinho, toda a parte burocrática, e eu me tornei uma orientanda dela na época. E a gente começou com a primeira etapa desse projeto, ela me apresentou o Memórias do ABC, que é o projeto mãe dela, e ela explicou todo o esquema do guarda-chuva, falou que esse meu projeto seria uma parte desse grande projeto dela. E aí a gente começou com a primeira parte do projeto, que era primeiro aprender um pouco acerca da memória, como patrimônio cultural, fazer leituras de autores sobre relatos orais, histórias de vida, né, para entender um pouco dos depoimentos. E aí eu comecei a fazer fichamentos, porque na época eu não tinha muito contato com artigo acadêmico, artigo científico, então ela me passou algumas leituras importantes, alguns autores. Eu passei a fazer fichamentos para ter uma noção, para me acostumar melhor com a linguagem, e depois eu passei a evoluir pesquisando sobre o próprio Tainacan, que na verdade a proposta da pesquisa era que eu utilizasse o Tainacan como um novo repositório para substituir o sistema Hipermemo que havia ficado obsoleto, que ela disse que era onde ela armazenava todo o projeto até hoje, os depoimentos, as fotos, vídeos, áudios, todo o conteúdo hipermídia que tinha lá. Então a ideia era justamente que eu estudasse sobre o Tainacan, que era o novo sistema que ela gostaria de migrar, que funciona como um plugin do WordPress, e meio que conduzisse toda essa parte da migração, organizasse as coleções e tudo mais. Então, essa primeira etapa da pesquisa, ela consistiu basicamente em, primeiro, me inserir nesse meio, né, acadêmico, me acostumar com a escrita científica, para depois passar a participar mais dessa parte mais tecnológica, estudando sobre o Tainacan, suas funcionalidades. Então, eu fiz algumas leituras sobre o próprio Tainacan, estudei a história, assisti alguns workshops também, porque como ele foi criado pelo Instituto de Museus, né? Então tinha bastante conteúdo gratuito no YouTube que a gente podia aprender, que era organizado pelo próprio canal do Tainacan. Então eu cheguei a assistir bastante workshop também, e foi a partir disso que a pesquisa foi se desenrolando. Então, na verdade, desde o primeiro semestre da faculdade eu já estou em contato com essa pesquisa. Ou seja, você vai me dar trabalho dobrado, porque eu ia falar só da segunda parte da pesquisa, porque eu não sabia que você tinha feito a primeira. Então você gostou tanto de iniciação, você fez logo duas vezes, fez C ao quadrado.
quadrado, isso dá quase uma fórmula. Foi exatamente isso. Eu gostei tanto que eu não queria mais parar. Eu falei para ela, olha, acabou essa primeira parte, mas eu tenho interesse em continuar. Não me deixe sair daqui. E aí acabou. Ela levou a sério, né? Bom, mas é legal, porque eu volto a te falar, né? Parte de uma publicitária, né? Porque eu imagino, não sei qual é o teu ramo que você vai seguir a partir da sua formação, você vai para atendimento, criação, enfim, whatever, né? Mas normalmente, gostar muito de teoria não é muito comum na tua área, né? O pessoal gosta mais de prática, dia a dia, atendimento, né? Agora, você parece que, apesar de desconhecer e ter revelado algumas dificuldades, porque é uma linguagem do mundo paralelo, linguagem dos elfos, né? A BNT e tal, né? Totalmente. Você curtiu, né? Você parece que se identificou bastante, tanto que continuou, né? Não é isso? Com certeza, eu gostei muito, inclusive você falou de onde eu pretendo seguir a carreira acadêmica. A iniciação científica, ela me apresentou um universo completamente diferente que eu não sabia que existia, então eu acabei me apaixonando não só pelo projeto, mas também por todo esse mundo à parte que você falou. Eu adorei a escrita científica, porque eu sempre fui uma pessoa muito formal, então isso também é uma coisa complicada na minha área, que todo mundo é bem descontraído. Eu sempre fui muito certinha, muito formal, gosto de usar palavra difícil, escrevo textão, e quando eu vi aquela escrita complexa, as normas da BNT, eu fiquei encantada com aquele universo todo. Eu falei, nossa, realmente eu encontrei o meu lugar aqui no meio disso tudo. Foi muito encantador. Não, e sem contar que o objeto que você estudou é muito legal, e é pouco, mesmo dentro da USP, ele é pouco conhecido, né? A gente pode até discutir os motivos, né? Assim, da questão do acesso e tal, mas assim, você quando chegou, tudo bem, você tinha 6 meses de USP, você acho que você nem sabia que existia, né? Esse hipermemo. Não mesmo, não sabia, fiquei conhecendo lá mesmo. E você é do ABC? Eu sou de São Caetano. Então, sendo do ABC de São Caetano, né? Melhor ainda, né? Porque basicamente o hipermemo tem muita contribuição do pessoal de São Caetano, né? O que você curtiu o objeto, assim? Deu match? Nossa, sim, eu gostei muito. Eu vi outra perspectiva acerca da memória, uma coisa que eu nunca havia pensado mesmo. Porque a gente não tem um contato direto com esse assunto todo dia, né, no nosso cotidiano. Então, quando eu comecei a enxergar, né, que eu fiz as leituras teóricas, e eu enxerguei a memória daquela perspectiva como um patrimônio cultural, um registro da vivência, do horizonte social do indivíduo, eu fiquei simplesmente encantada. Eu gosto muito de tudo que esteja relacionado à cultura, realidade do indivíduo, experiências, vivências, o que tornam a pessoa quem ela é, inclusive o vocabulário, os termos que ela usa. Eu fiquei simplesmente apaixonada, eu achei fantástico. Então, assim, só para a gente separar a primeira parte da segunda parte, já que você já tocou no assunto, na primeira parte você encerra apresentando o quê? Um diagnóstico? Isso. E aí, na segunda parte, você muda para o Tainacan. O Tainacan não tinha a ver com a primeira parte? O Tainacan tinha a ver. A primeira parte envolveu, basicamente, pesquisar a fundamentação teórica da importância da memória e depois pesquisar como funcionavam os recursos que o Tainacan oferecia, para ver se ele atendia às nossas necessidades. Então, eu estudei recurso por recurso. O fato dele ser um plugin do WordPress, as taxonomias, os filtros, o mecanismo de busca, coleções, segmentação de itens, tudo que envolvia a parte mais tecnológica da coisa, para a gente entender como funciona esse sistema e se ele ia atender às nossas expectativas e necessidades. E ele atendeu. Então, nós partimos para a segunda etapa da pesquisa, que foi a partir do que foi estudado. Agora que a gente já sabe a importância e já sabe que ele nos serve, já conhece os recursos, nós vamos desenhar uma projeção de como seriam essas coleções derivadas do hipermemo. Então, aí eu loguei novamente no sistema hipermemo para entender como ele funcionava, como ele estava dividido lá, as pastinhas e tudo mais. E aí eu adaptei para as funcionalidades e recursos do Tainacan. Então, aí eu fiz todo um modelo de segmentação, categorias, subcategorias, onde entraria cada um dos depoimentos, dos arquivos, das fotos, as temáticas, e também fiz um estudo comparativo de outras plataformas que não eram o Tainacan, de museus que também abordavam o patrimônio cultural da memória. Então, eu estudei o acervo do Museu da Pessoa, estudei o LabROI, Laboratório de História Oral, estudei o REPO e estudei também algum outro que eu não me recordo agora. E a partir desses 4
4 estudos, eu fiz uma análise detalhada de como funcionava o sistema deles, para, a partir disso, de repente, tirar ideias legais também que a gente pudesse usar e adaptar ao Tainacan no nosso modelo de organização. Então, foi um estudo bem detalhado mesmo de como seriam organizadas essas coleções a partir do que foi descoberto na primeira etapa da pesquisa. Então, foi assim, acabou ficando muito extenso, porque eu detalhei muito o estudo de cada uma das plataformas, que era para a gente entender bem mesmo o que tinha de legal naquele repositório, o que poderia melhorar, que a gente tinha que se atentar no nosso, justamente para a gente ter um parâmetro de quem já faz isso, né? Para a gente já se espelhar em algo que acontece dentro dessa área e dentro dessa temática. Então, até olhando a sua pergunta, problema da segunda etapa, que a gente está falando que você concluiu agora, né? Agora, desculpa, o ano passado, né? Você concluiu essa daí, né? Mesmo. A pergunta era a seguinte: quais coleções de objetos de memória podem ser organizados a partir dos dados do hipermínimos dispostos na plataforma Tainacan? Então, é o que você já falou, você desconstruiu e propôs um novo modo de construção. Então, esse foi o resultado, digamos assim, do teu artigo, né? Do grande relatório final, esse é o resultado. Eu dou uma proposta de um novo formato. Isso mesmo, exatamente. Você sabe me dizer se essa proposta foi levada a cabo? Assim, a partir do que você propõe, mudou alguma? Porque você ficou fora depois de um ano, né? Não sei fazendo o quê. Pensa em fazer TCC, esse pessoal, né? Infelizmente, eu não pude. Você deve saber, né, que a universidade tem um limite de iniciações científicas que o aluno faz. Então, eu basicamente fui expulsa da iniciação científica. Eu não podia fazer mais, porque eu já bati a cota, já estourei. Mas você continuou colaboradora da Priscila? Com certeza, eu continuei sempre em contato com ela e já respondendo a sua pergunta, sim, ela levou adiante, mas para isso a gente precisava primeiro de um plano corporativo do WordPress, porque só a partir dele é que a gente poderia instalar o Tainacan, que é um plugin dentro do WordPress. Então tá tudo interligado. Ela me copiou nos e-mails, ela chegou a pedir recursos para a gente fazer isso, mas nós ainda não tivemos retorno, então por conta disso o projeto está parado, mas ela disse que quando a gente conseguir, que ela gostaria que eu levasse adiante, já que fui eu que desenvolvi todo o estudo, né? Então, digamos que ele está em pausa por enquanto, porque estamos aguardando um retorno. Não, porque a gente fica perguntando assim, é um grande esforço que você fez, né, de entender o objeto, estudar aquilo que você não entendia, né, por que é isso, por que não é aquilo, o que pode ser feito a partir do que existe, e aí eu falo, bom, então vai sair. Não sai, por quê? Por causa do plugin, né, e o plugin não depende nem de você, nem da Priscila, depende de um grau assim, aí você fica meio frustrado, mas existe uma perspectiva de que o teu trabalho siga, né, você está no momento do stand-by agora, né, pode ser que seja o teu objeto de mestrado, talvez. Isso mesmo, aí é isso? É que eu fique no aguardo mesmo. Espera então que pelo menos até o ano que vem não olha para você fazer mestrado, né? Então, isso mesmo, tenho planos. Agora, então, Pamela, diga uma coisa, assim, voltando a falar, como aluna de publicidade, você falou que a iniciação contribuiu para você fazer leituras de uma outra forma, entender o mundo da ciência, ok, mas assim, como publicitária, o que a iniciação científica contribuiu para a tua formação? Assim, você será uma melhor publicitária porque você fez iniciação científica? Olha, não sei te dizer em relação à minha área de publicidade, porque todo esse trabalho que eu fiz na iniciação científica, ele está muito mais ligado à área de jornalismo, né? Ele faz muito mais sentido com a área de jornalismo. Mas, com certeza, como eu comecei bem no início da graduação, eu ainda estava na parte de comunicação, onde a gente tinha mais teoria e menos prática, né? Então, com certeza, a leitura do artigo, as normas ABNT, a linguagem científica me ajudou muito nesse momento, porque eu tive aula de metodologia de pesquisa e eu já sabia como estruturar tudo lá, então isso me deu uma visão diferente. As professoras passavam, às vezes, algumas leituras, alguns artigos mais complexos, que para mim também já eram mais tranquilos, porque eu já estava acostumada com a linguagem. Então, nessa parte da comunicação, ela me auxiliou muito. Talvez a questão da publicidade, conhecer o Tainacan, saber mais a respeito do WordPress, que é muito usado por publicitários na parte
parte de web design, né? Ter estudado, ter esse conhecimento, talvez possa com certeza ser útil para mim como publicitária em algum projeto para algum cliente que eu possa futuramente fazer algum dia. Mas eu imagino que nesse momento do TCC, você redigiu com o pé nas costas, né? Foi bem tranquilo. Todo mundo, não sei se ainda se faz em grupo, mas acho que o grupo falou, deixa o relatório com ela que vai estar tranquilo, né? Ainda é em grupo e fui eu que fiz mesmo. Com muito prazer, porque essa é a parte que eu gosto. E provavelmente o grupo deve ter adorado, porque é uma parte que eles odeiam, né? Que, não sei o que vocês estão propondo, né? Estão estudando alguma coisa, mas enfim, essa parte que é mais hard, não, alguém tem que saber, né? Exatamente, o pessoal não gosta muito. Como você disse, né? O perfil do aluno de publicidade, na verdade, tem uma abordagem mais prática, né? Eles gostam da parte criativa, que, sinceramente, eu gosto muito também. Mas eu não me sinto tão confortável na parte criativa como me sinto dentro desse monte de regra, dessa escrita complexa. É algo incrível. Bom, já que eu vi que você gostou da sua iniciação, por isso que fez 2 vezes, gostou do tema, Edson Caetano, eu vou propor uma pergunta final aí para você, em relação ao objeto, a sua visão de publicitária em relação ao objeto que você estudou. Como é que você acharia que esse produto poderia ser publicizado de uma melhor forma para ter mais visibilidade? Olha, ótima pergunta, viu? Bem pensada. Eu acho que, com certeza, a gente teria que, primeiro, conscientizar as pessoas acerca da importância desse patrimônio. Porque, como eu disse, ele é um tema que não está presente no nosso dia a dia, né? Não é sempre que a gente tem contato com história, né? Com as nossas origens da nossa cidade e tudo mais. Então, primeiro, a gente teria que entrar com aquela abordagem bem topo de funil mesmo, sabe? Que a gente teria que educar o nosso público para ele entender o porquê aquilo é importante, por que é legal ele saber a parte da história dele que ele não imaginava, que ele é parte de uma cidade que há não sei quantos anos atrás teve um papel importante na indústria. Esse tipo de coisa a gente teria que começar com essa abordagem para, a partir daí, depois de um bom tempo de comercialização dessa ideia, a gente começar a anunciar a plataforma e explicar mais ou menos de maneira didática, mostrando que é um processo fácil, né? Porque também, hoje em dia, o nosso consumidor, ele tá preguiçoso, vou falar o português claro aqui com você. Então, assim, a gente tem que mostrar para ele que ele já entendeu que é importante a gente saber da história e ele se interessou. Mas se ele achar muito complicado acessar o sistema, navegar nas coleções, ele também vai acabar desistindo. Então, depois dessa parte de educar, a gente precisa mostrar o nosso repositório e como ele é simples, como ele é intuitivo e qualquer um pode mexer. Você só precisa entrar lá no site e tal e já vai estar tudo lá de mão beijada para ele não vai ter dificuldade de navegar. Aí a gente apresenta os filtros para facilitar a busca e essas coisas, assim. Tem que ir por uma linguagem bem didática para que o nosso consumidor entenda a importância e saiba como manusear, como usufruir depois desse patrimônio cultural que ele tem por direito. Mandou bem, você já fez um programa de comunicação já para a Priscila. Priscila, olha, se você não pegar essa menina pro mestrado, tá perdendo, viu? Eu tô requisitada, viu? Eu queria deixar mais pronunciado que realmente a trajetória científica foi o que deu sentido à minha vida, até muito mais do que a graduação em publicidade, sabe? Eu saio da graduação hoje decidida com o que eu vou fazer, porque me abriram uma porta na iniciação científica. Então, eu devo muito isso porque eu aflorei uma habilidade que eu tinha e eu nem sabia da existência, né? Porque a ciência é uma coisa muito complicada porque gera muito medo nas pessoas, né? Então, são poucas que geralmente se interessam. E foi um universo à parte que eu entrei e que eu finalmente encontrei meu lugar. Eu queria deixar isso muito claro aqui também. Que ótimo! Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.